Gênesis 1, 27. Nós ontem falamos sobre uma das ordens de Deus. E isso é muito interessante, irmãos, porque nós vivemos dentro de um sistema. E o sistema nos colocou que, se nós não cumprirmos o sistema, nós estamos em pecado. Mas na verdade o Senhor nos deixou ordem, e se não cumprirmos essa ordem, isso sim é pecado. O pecado então está em transgredir as ordens de Deus. E como nós lemos ontem, o ser fecundo e o multiplicar é uma ordem de Deus. Existe um livro chamado Livro de Jassar. Esse livro, ele foi mencionado no livro de Josué. Quem já leu o livro de Josué aqui? Levanta a mão. Então, no livro de Josué, foi mencionado esse livro, que quando Josué dá uma ordem para o sol parar, para a lua parar, e ele fala assim, e isso não está escrito no livro de Jassar, que é o livro dos justos. E uma dessas questões do livro é muito interessante, que diz que uma das gerações entre Adão e Enoque, que foi a 7ª geração, houve uma geração que não queria se multiplicar. Comece a imaginar, olha agora a situação da tua esposa, quem é casado, ou para quem não é casado, olha a situação da tua mãe. Teve 3 filhos, 4 filhos, a lei da gravidade chegou, né? Vai começando a dar, o corpo muda, a estrutura muda, por causa da gestação, infla, desinfla, infla, desinfla. Isso daí de uma pessoa que vive 70, 80, 90, 100 anos. Agora imagine o ser humano que vivia 900 e tantos anos. Imagine a situação, ou seja, que se a mulher não se cuidasse, o que ela viraria, né? E os homens começaram a ver aquilo e descobriram um chazinho. Isso está escrito, descobriram um chazinho, que esse chazinho fazia com essas ervas, a mulher não se multiplicava, a mulher não engravidava. E eles passaram a deixar as mulheres sem se multiplicar, para não deformar o corpo dela. E a Bíblia diz que isso foi mal diante do Senhor. Isso se viu como mal diante dele. Bíblia agora, nós vamos ver a geração de Judá. Judá teve 3 filhos, e 2 morreram justamente porque não queriam gerar filhos. E o Senhor disse que era mal diante dele. Mas agora eu não quero colocar só como um gerar filho, eu quero colocar como um multiplicar, como a relação em si. Então nós só estamos fechando esse assunto, e é mais ou menos isso que nós viemos falando. Nós precisamos dar uma atenção boa a essa área, dentro de casa. Precisamos livrar de toda a promiscuidade, de todas as coisinhas ruins, de todas as coisas que nos leva a algo animal, e colocar como santidade ao Senhor, amém? E santidade ao Senhor não é não fazer, mas sim fazer de um modo puro. Precisamos manter isso. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o homem, ele representa Jesus na vida da esposa. Tem alguns textos, e eu quero que você abra a tua Bíblia. Se já está aí em Gênesis, eu quero que só você vá em Gênesis 3, um pouquinho para frente aí. Depois do pecado, você vai ver que o Senhor traz 3 palavras, uma para a mulher, uma para a serpente e uma para o homem. Mas eu quero que você olhe a palavra que Deus trouxe para a mulher, versículo 16. O que diz aí? Outra tradução. Vamos ver várias traduções.
Outra tradução. Irmão, qual que é o sonho de toda mulher? Casar. Se você olhar para toda a estrutura de mulher, desde pequenininha, né? Ou seja, se você olhar para tudo isso, você não vê o homem brincando de casinha. Hoje tem alguns que meio coisado, né? Mas tira esses. Estamos na conferência de caba macho aqui. Mas você não vê brincando de casinha, você não vê brincando de ser marido, não, vê brincando de carrinho, né? Ou seja, é carro, é velocidade, é não sei o quê. Mas a mulher desde pequeno é boneca, é ser mãe. E não tem como ser mãe se não tiver um pai, querido. Não existe. Precisa de um pai para fecundar. Depois, nem que ele não quiser, mas precisou de um pai ali. Então, o desejo da mulher sempre foi a questão de um marido, mas não só um parceiro sexual, mas sim um homem que governe sobre ela, porque isso é bíblico. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e olhamos e falamos assim, nossa, o povo era machista, o povo tinha mulher da pior raça. Não, não é isso. É porque essa palavra, imagine agora, Adão acaba de receber essa palavra e Eva passa a estar sob o domínio dele. Até então não. Todos estavam sob o domínio de Deus. Mas agora a mulher está sob o domínio do próprio homem. O homem agora dominava ela. E ficou isso. Então a mulher ficou como rejeitada, né? Mas quando Cristo vem, não é que ele quebra esse jugo, mas ele completa isso e diz que o marido é o cabeça da casa. Jesus reafirma isso. Na verdade, o Novo Testamento reafirma isso, que o marido é o cabeça da casa. O marido governa, mas não agora com violência, não agora com mão de ferro, mas agora com mãos de amor, como Cristo nos governa. Deixa eu te dizer, querido, Jesus tem uma mão de ferro com você? Lembre-se, nós estamos sendo dominados por Ele, amém? Como é o domínio dele sobre você? É o domínio de amor. E ele diz, era isso que tem que acontecer, o teu domínio sobre a tua esposa agora. Ou seja, o coração de uma mulher sempre vai bater no coração do homem. E se você olhar para dentro da tua casa, a maioria que é casado, você vai ver que a mulher sempre vai cobrar do homem a atenção. Você não me dá atenção, 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 atenção. Por quê? Porque isso o Senhor colocou desde o jardim. O teu sentimento será para o teu marido. Então a mulher se completa dentro do marido, e nós nos completamos dentro de Jesus. E nós estamos vendo um inverter das coisas, ou seja, os homens não têm se completado mais em Jesus, e estamos buscando na mulher o completar da nossa vida. Por isso nós temos homem caçando e nunca acha, e as mulheres agora querem completar o marido. Ela está sendo o macho de casa. Ou seja, inverteu o valor, inverteu tudo e estragou tudo. Porque estamos nessa maior disfuncionabilidade familiar. Quando nós olhamos para dentro da igreja, meu irmão, dentro da igreja é só o resultado de uma sociedade. Exemplo, se olharmos para a igreja de 100 anos atrás, não tinha os problemas que tinha nessa geração. Não tinha os problemas dessa igreja, no sentido não local, dessa igreja do século 21, não tinha. Não tinha tanta rebelião, não tinha tanta desonra, não tinha tanto pecado, não tinha tanta destruição. Por que não tinha? Porque mesmo pessoas do mundo tinham princípios de família. Mesmo pessoas pagãs tinham princípios de família. Você chegava para qualquer um, eles tinham princípio. O homem era homem, trazia o governo, a mulher fazia o papel da mulher, não que ela tinha que ser escravizada, não, mas ela entendia o papel dela, os filhos entendiam os papéis,
E todo mundo, até os cachorros entendiam os papéis dele, né? Hoje mudou tudo. Hoje o papel do cachorro é ser filho. É verdade? Da mulher é ser o marido. E do homem, sei lá. E dos filhos, piorou. Né? Hoje, quantos você viu de pessoas casais que não querem ter filho e adotam um cachorro, né? Ô filho, vem cá com papai. Meu papai. Ou seja, é legal ter bicho, mas o que nós temos que entender é que cada um tem o seu lugar. Cada um tem o seu papel. O que foi trocado foram os papéis. Estamos terminando esse momento do amor. Ou seja, a primeira coisa é multiplicar, frutificar, ser de fecundo. Então, desde o começo o Senhor deixa uma ordem: mulher, o teu desejo vai ser para o teu marido. Irmãos, então preste atenção nisso que eu vou dizer para você. Você tem responsabilidade sobre o desejo da tua esposa. Muitas vezes nós falamos: olha, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, minha esposa é aquilo outro, minha esposa é chata, minha esposa é crica, minha esposa é briguenta, minha esposa é não sei o quê, minha esposa. Mas deixa eu dizer, o desejo dela é para você. Então isso significa que você não está suprindo os desejos dela. E cuidado, querido, se você não suprir, a serpente vai suprir. E aí vira o maior problemão dentro de casa, né? Sim. Verdade. Amém? Então, pronto, vamos para lá, né? Ou seja, nós estamos vendo que a questão da mulher, ou dentro de casa, houve uma disfuncionalidade. Por quê? Porque nós não estamos mais nos saciando em Jesus, por isso não temos o que saciar as nossas esposas. Ah, mas eu sou solteiro, apóstolo. Querido, isso tem que estar bem latente na tua vida, porque um dia você vai ser casado, em nome de Jesus. Ou você pensa que só nós que vai sofrer? Brincadeira, querido. Você vai ser casado, e isso você tem que entrar bem resolvido dentro de um casamento. Nós temos que entrar bem decidido. E uma decisão é: eu vou fazer, eu vou completar, eu vou fazer com que o desejo da minha esposa seja completo. E eu vou dominar. Mas o domínio agora não é o domínio de rígido, é o domínio de amor. Porque a palavra é: ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, irmãos? Um amor incondicional, sacrificial. Sabe o que eu acho mais lindo? Que na verdade o amor de Jesus edificou a igreja. É o amor que edifica. É o amor que constrói. Então é isso que o Senhor está querendo que nós voltamos a fazer: construir e edificar. Edificar a nossa casa. Deixa eu te dizer, o futuro do teu filho começa em você. O futuro da tua esposa está nas suas mãos. Porque agora você é o governo. Irmãos, isso é sério diante do Senhor. Deixa eu te explicar por que isso é sério. A Bíblia diz que se o homem fizer um voto diante do Senhor, lascou, meu irmão, você não tem mais volta. Você prometeu algo para Deus, cumpra. Mas se uma mulher prometeu algo para Deus e chegar em casa e o marido dizer não concordo, ela está diante de Deus desobrigada. Você entendeu o poder que nós temos nas mãos, tanto para edificar como para destruir? Esse é o problema. Nós não estamos mais edificando. Estamos destruindo a casa, porque não estamos mais na direção de Deus. O que nós queremos aqui, eu creio que essa é a proposta do pastor Francisco, é trazer realmente a centralidade dos homens ao
governo de Cristo, porque se você mergulha em Cristo, a tua esposa vai mergulhar nesse amor junto com você, e os teus filhos vão junto, irmão, e vai entrando, e vai passando, e vai fluindo. Então o amor que nós temos que ter agora, o domínio que nós temos que ter em casa, o multiplicar, está debaixo do amor de Deus. Lembra que o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, depois amarás o teu próximo como? Aqui está a expressão do amor. Eu mergulho tanto em Jesus, que o amor de Jesus me inunda, e depois que o amor de Jesus me inundou, eu estou tão cheio de amor, que eu não preciso mais receber, eu já consigo dar. Então eu amo Jesus, esse amor me resolve, e eu estou tão resolvido, que eu consigo amar o outro. Ou seja, eu amo Jesus, eu passo a me amar, por isso eu amo o outro. Eu já tenho de sobra. Fala comigo: Jesus me enche tanto, que eu não preciso mais. Eu estou cheio. E se eu estou cheio, eu vou fazer o que agora? Derramar. Se eu encher essa garrafa até a tampa, e depois, se continuar enchendo, vai derramar. Era isso que o Senhor estava dizendo: derrame, encha-se no máximo, e depois derrame. E quando você começar a se derramar, todos os que estão à tua volta vão ser inundados com esse amor. Então a primeira ordem do Senhor, ou seja, o manual que nós estávamos falando ontem, a primeira ordem que o Senhor nos deu como manual é: multiplique, seja fecundo. Falamos ontem na parte da sexualidade. Temos que suprir essa parte, temos que manter santa. Irmãos, entenda isso. A palavra do Senhor, tanto no Antigo, como nós podemos dizer, como no Novo, é bem clara isso. O apóstolo Paulo, ele resolve um pouquinho dessa circunstância. Ele diz assim, que o homem não separe da mulher, a não ser pela oração, e por um curto período de tempo, para que não sejam tentados. Amém? Um curto período de tempo, para não serem tentados. Porque o teu corpo não pertence mais a você, pertence à tua esposa. E o corpo da tua esposa não pertence mais a ela, pertence a você. Amém? Então cuidado, queridos, para você não deixar falta. Cuidado para que você não deixe em falta. Cuidado para que você não deixe isso ao léu. Porque isso pode trazer uma consequência terrível. Eu vim de igrejas pentecostais, e dentro da igreja pentecostal isso é um tabu. E o que eu via de prostituição, adultério dentro dessas igrejas, porque um não se satisfazia mais no outro, e aí depois chegava um tempo que eles não aguentavam mais e davam uma escapada, porque a irmã era tão rígida, o irmão era tão rígido, e como diz o texto de Provérbios, né, não conseguia mergulhar nos seios da esposa, porque é pecado. Lembro uma vez que eu estava conversando com o irmão de uma igreja, penteca, e a gente conversando, e ele falou assim, não, minha esposa não pode ter prazer, porque isso não é de Deus. Aí a gente começou a zoar, né? E você vai fazer? Eu paro na hora. Não pode. Irmão, tu tá doido. Não, porque a gente tem uma roupa especial, que tem só um buraquinho. Colocou, tirou, já era. Falei, cara, tu é doido, mano. E a gente tem levado isso como um tabu. Mas é interessante que essas pessoas depois estão adulterando, porque não pode ter prazer com a esposa, mas com a outra pode. Pode ter prazer com um monte de, mas com a esposa não pode, porque a esposa é santa. A gente tem que quebrar esse tabu, querido. Nós temos que nos satisfazer dentro da nossa casa, amém? Beleza? Outro ponto que o Senhor nos coloca do manual. Volta lá para o capítulo 1.
Esse é ninja. Ele pilota a moto, faz propaganda e ele faz a propaganda ao vivo. Esse é ninja. Vamos lá, versículo 27, o que diz aí? E abençoou Deus e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. A palavra sujeitar aqui, às vezes ela está em expressão até de prisão. Nós temos autoridade de sujeitar. Entenda, depois de sujeitar, ele fala governar. Então, governar e sujeitar é totalmente diferente. Sujeitar, ele não tem nada a ver só com exercer o governo. Mas nós temos que entender isso aqui em duas vertentes. Primeiro, o Senhor nos manda trazer uma sujeição sobre a face da terra. Então, o primeiro ponto que nós falamos foi dentro de casa, o amor de Cristo, o amor para com a mulher, o amor para com os filhos, o amor para edificar, o amor para construir. Agora, o trazer a sujeição é muito mais do que só dominar, ou na verdade é muito mais do que multiplicar. A palavra sujeição é manter dominado, aprisionar, tornar subserviente, uma força, até mesmo uma violência. Nós somos responsáveis como homem para trazer o governo e a sujeição sobre todas as coisas. Amém? Irmãos, estamos falando de 3 níveis aqui. Primeiro nível, carne, multiplicar. Segundo nível, sujeitar, alma. Precisamos manter a nossa alma sujeita a Cristo. Olha o que o Senhor diz: dê ordem para que todos os pensamentos se tornem cativos a Cristo. Sabe o que nós temos visto? Que na verdade a nossa alma está nos dominando. A nossa alma está nos sujeitando. Quantas coisas que fazemos no nosso dia a dia, que está na sujeição da nossa alma. Exemplo: eu não estou com vontade de fazer isso. Quem começou esse ano dizendo: esse ano eu vou ser melhor cristão? Levanta a mão aqui. Tem alguém? Esse ano eu vou botar quente. Estamos no mês 6, nada aconteceu. Não é o caso do irmão ali, não. O irmão está quente. Mas por que você não conseguiu? Cara, porque assim, sabe? Eu vou pegar a Bíblia para ler, mas me dá um desânimo. Eu vou orar, mas me dá um desânimo. Eu vou para a igreja, mas me dá um desânimo. Sabe, eu até que quero fazer as coisas, mas me dá um desânimo. Ou seja, isso é a tua alma. A tua alma está sujeitando o teu espírito, e não você sujeitando a tua alma. Você tem autoridade sobre os teus pensamentos, você tem autoridade sobre as tuas ações, você tem autoridade sobre todas as coisas. O Senhor diz: sujeita todas as coisas estão debaixo do teu governo. E se precisar, coloque prisão. Amém? Ou seja, se tem algum pensamento teu que está meio doido, manda ele preso. Dá uma voz de comando aí. Bota ele preso. Irmãos, sabe o que eu vejo nós como homens? Pegamos o estereotipo que nós como homens fazemos um serviço que, sei lá, nós deixamos para as mulheres fazerem todas as coisas, né? Campanha de oração, quem está na oração? Quem que ora mais? Homem ou mulher? Hã? Aí depois a gente fala, né? Nossa, porque a mulher, né? Igreja de mulher, que não sei. Não, mas cadê os homens? Ele até gritou ali.
Sabe, uma vez eu estava vendo uma visão do profeta Rick Joyner. O profeta Rick Joyner é um dos grandes profetas nessa geração. Ele tem uma pegada muito top. E um dia ele teve uma visão que ele começou a ver que todos os tronos, ou seja, assentos que eram para os homens, as mulheres estavam pegando. E com muito lamento, querido, não, nada contra elas. Mas os homens estavam cedendo os seus lugares por causa da frouxidão. Hoje nós começamos a ver na igreja, e isso, meu irmão, tem sido um perigo constante. Porque ontem nós tratamos de uma coisa chamada paternidade. E assim, toda paternidade, geralmente, a falta da paternidade ou orfandade, é a ausência da figura de um pai. A orfandade vem quando temos um pai omisso, ou um pai que não está presente, ou mesmo presente é omisso. Quando nós falamos sujeitar, a nossa casa está nisso, a nossa vida está nisso, o nosso chamado está nisso. Deixa eu perguntar, nós temos aqui vários homens. Quais são as suas funções dentro do corpo de Cristo? O que você executa no corpo de Cristo? O que você se compromete no corpo de Cristo? Fala assim, deixa para mim. Deixa para mim. Vou fazer isso. Não. Nós estamos sempre ocupados, sempre corridos, sempre indispostos, sempre desanimados. E aí as mulheres têm tomado conta. E aí depois a gente vê, por que Deus não está fazendo as coisas? Porque inverteu os papéis. Eu sempre costumo dizer de um princípio. Quem é aqui do tempo onde todas as coisas melhores, ou seja, a primazia era do pai? Quem foi desse tempo? Quem teve um pai na casa? Levanta a mão. Quem teve pai na casa? Quem só comia depois que o pai sentasse? Quem foi desse tempo? O pai tinha que sentar na mesa para todo mundo comer. Quem foi do tempo que o pedaço de bife maior era do pai? Seja, a figura do pai representava uma sujeição. Não, meu irmão, aqui, essa casa tem macho. Isso é do teu pai. O pai chegava do trabalho, a cadeira era dele. Não era? Sofá, controle, nem tinha controle, meu irmão. O controle era nós. Não sei se você foi isso. De repente só ouviu o grito. Você chegava, que foi? Muda para mim o canal lá, gente. Controle remoto. Ou seja, isso é a primazia da paternidade, a primazia do homem, o sujeitar. Todas as crianças nasciam olhando para a figura de um pai. Todas as crianças nasciam ou cresciam olhando para a figura de um homem. Eles cresciam olhando para a figura de autoridade. E eles tinham medo. Eles tinham receio do pai. Mas de repente o negócio foi trocando, né? Agora, quem come primeiro é o filho. Quem tem a televisão é o filho. Quem tem o melhor celular é o filho. Deu um zombão, meu irmão. Os caras top. Tudo era o filho. Agora tudo é o filho. Agora olha para o nosso lado evangélico. Quando nós olhamos para trás e falamos assim, gente de fundamento bíblico, gente forte em Cristo. É raro que você encontra nessa geração. A gente vai tudo para a geração passada. Você vai estudar a Bíblia mesmo. Você vai estudar a Bíblia com quem? Aí você vai lá para C.S. Lewis.
Watchman Tozer. Nós temos um monte de referência de homens que fizeram a diferença na geração passada. Mas, queridos, quando nós começamos a ver os homens dessa geração, é só animação de plateia. Não temos mais fundamento, porque os fundamentos foram quebrados, porque nós deixamos que os fundamentos fossem quebrados. É tempo de voltar a ter o domínio. O Senhor nos manda dominar, mas domínio não é com pressão, domínio não com violência, domínio com a glória de Deus. É tempo de voltar novamente, ter a glória de Deus em nós, para que as pessoas olhem a glória de Deus, e temos que exercer isso como homens. Irmãos, tudo pode mudar, as coisas podem mudar, mas os princípios de Deus nunca vai mudar. E tudo está sendo quebrado por causa disso. Amém? Vou fazer a pergunta de novo. Irmão, quem é você em Cristo? Como homem? Estou falando de domínio agora. Quem tem mais de 2 anos de cristão aqui? Levanta a mão. Então olha o teu irmão e fala assim: meu irmão, o que você faz na igreja? Geralmente nós estamos parados. Porque não estamos exercendo domínio sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso querer. Estamos sendo dominados. Estamos sendo dominados todos os dias. Estamos sendo dominados, estamos sendo dominados, estamos sendo dominados. Estamos sendo dominados. Em nome de Jesus, os domínios das trevas vai cair sobre você. Sabe por quê, querido? Porque se os demônios dominam a tua alma, domina você, querido, domina tudo. Porque se gerar ou se levantar uma geração órfã, você pode ter certeza que acabou tudo. Entendeu aqui? Essa geração precisa de homens valentes, em nome de Jesus. Vou dizer isso de novo. Essa geração, querido, precisa de homens valentes. Amém? Precisa de homens visionários, precisa de homens que vão dar cobertura. Deixa eu dizer um negócio para você, meu irmão. O espírito da paternidade não é para qualquer um. O espírito da paternidade é para presenças de pais. O que eu quero dizer é, todos precisam ser inundados com o espírito da paternidade, e isso vem de um pai. Você pode ter pastor, você pode ter tudo, mas nós precisamos de um que libera sobre mim o manto da paternidade. Isso vem da figura de um homem. Porque essa geração está ficando uma geração totalmente destruída emocionalmente, irmãos. Quando há 30, 40 anos atrás nós vimos criança com depressão, às vezes eu olho crianças hoje com 10 anos, 12 anos, assim, estou com vontade de morrer, se matando, se cortando, dizendo a minha vida não tem sentido. Irmão, com 12 anos de idade, que sentido que já perdeu, nem viveu. Aí outros postam com 10 anos de idade, ele não sai ou ela não sai da minha cabeça, só se for pior, meu irmão, porque lá tem idade de se apaixonar. Não tem sentido. Mas por quê? Por causa da ausência dessa figura, por causa da ausência desse manto, por causa da ausência desse homem posicionado, uma geração está se perdendo e a culpa é nossa. Entende aqui? Nós somos responsáveis de gerar essa geração em nome de Jesus. Os cabamacho, M.A.X. Oxó.
Nós somos responsáveis de liderar essa geração. Nós somos responsáveis de liderar essa geração com um domínio do Senhor. Nós somos responsáveis de mudar essa terra. Nós somos responsáveis de mudar essa nação. Nós somos responsáveis de mudar todas as coisas. Irmãos, deixa eu dizer para você, quando uma mulher ora, Deus atende. Mas quando um homem ora, meu Pai do céu, o bagulho é diferente. Quando a mulher ora, o negócio vai, Senhor, 3 horas orando, Jesus, Senhor. É interessante, o homem chega e fala assim, em nome de Jesus, o trem acontece. E acontece. Porque existe uma voz de governo que o Senhor nos deu. Não é gerar uma geração machista que eu estou dizendo, querido, mas é gerar uma geração consciente que nós temos uma voz de governo, temos casa, temos filho, temos esposa que vai ser gerado em nós, e nós vamos edificar essa galera, nós vamos projetar essa galera, e nós vamos ferir o céu do trono do Satanás e estabelecer o reino de Deus. Mas precisamos de homens valentes que empunham as suas espadas e vão para a guerra. Nós precisamos disso. De homens visionários que vão para a guerra. Homens visionários que vão para a guerra. Irmãos, é uma geração gerando outra geração. Uma geração gerando uma geração. Sabe o que eu acho lindo? É quando uma geração se coloca diante de outra geração. Sabe o que isso aqui é? Vem cá, irmãozinho. Quantos anos você tem? Vem cá. Vem cá, meu irmão. Senhor. Quantos anos o senhor tem? Eita, 60 e alguns. Se você parar para pensar, queridos, isso daqui é a maior bênção que existe. Uma geração, 2 gerações, 3 gerações. Precisamos ver isso daqui mais. É uma geração incumbindo a outra geração, e outra geração incumbindo a outra geração. Nós temos que começar a entender que uma geração libera sobre a outra geração a bênção. Nós não viemos do além, nós viemos de uma geração. E sabe qual foi o problema? Onde foi a ruptura? Tinha uma geração, mas de repente, preste atenção no que eu vou fazer. Essa geração veio com princípios, mas na década de 60, 70, 80, sei lá, nasceu o movimento hippie. Uma geração saiu e diz: eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ordens, eu não preciso de leis, eu não preciso de regras, eu não preciso de nada. Eu sou dono do meu nariz. Agora nós estamos vendo essa geração sofrer. Estou vendo essa geração, querido, nós estamos vendo essa geração sofrer. Sofrer terrivelmente. Deixa eu te dizer por quê sofrer. Obrigado, queridos. Pode sentar lá, por enquanto. Ontem acabou de ser aprovado. Não sei se vocês perceberam aí, ontem foi colocado num pacote do racismo, o pacote da perseguição, ou foi aprovado o pacote, junto com o pacote do racismo, a homofobia. 5 anos de cadeia e multa. Sabe o que significa? Se entrar aqui dentro e dizer: Pastor Francisco, queremos casar. E se ele falar não, já era, meu irmão. Você é homofóbico. Cadeia no pastor. Foi aprovado ontem. Lutamos e ontem foi aprovado o pacote. Não, vamos. Mas por que isso, meu irmão? Deixa eu te dizer um negócio. Deixa eu dizer um negócio sério para você. A perversão sexual, a homossexualidade, o lesbianismo,
vem por causa da ausência da figura paterna. 90%, queridos, das pessoas que partiram para esse lado, ou para a perversão, ou para o homossexualismo, homossexualidade, foi porque não tiveram um pai presente. Se você for perguntar para qualquer um, ele vai ver que a figura do pai não estava presente. Teve a mãe, mas não o pai. Filhos bastardos? Sim. Sabe o que me preocupa? Não temos mais essa geração que encaminha a outra, como nós vimos aqui, uma geração que deixou legado para outra, que deixou legado para outra. Agora abra a tua Bíblia em Malaquias. Pode ter certeza que eu não vou falar de dízimo não, tá falando de homem, tá bom? Pode abrir aí. Malaquias todo mundo, né? Malaquias 4, o último versículo. Pode ler. Uau! Olha o que o Senhor está dizendo. Eu vou levantar um no espírito de Elias, e ele vai ter uma missão. A missão é converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ou seja, toda maldição vindo sobre a face da terra, tá? Porque o coração de uma geração não está na outra, o coração de uma geração não está na outra, e a questão é, quem estamos treinando? Mais uma vez, olha para o irmão e fala assim, meu irmão, quem é o teu discípulo? Sabe, a gente pegou isso daqui só no meio evangelical, eu tenho que ter um discípulo. Não, querido, nós estamos vendo isso daqui na modo de vida. Eu tenho que passar algo para alguém, eu tenho que gerar em alguém, e isso eu começo dentro da minha casa. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. Deixa eu perguntar, o que o teu filho está aprendendo de você? Vou fazer essa pergunta de novo. Qual o momento que você senta com o teu filho e coloca e inculca a palavra na cabeça dele? Nós terceirizamos isso ao pastor. Pastor é responsável na escola dominical Kids. Nós terceirizamos isso na escola, né? O menino está dando trabalho, professora, dá um jeito nesse menino que eu não dou mais não. Aí nós estamos vendo criança até batendo em professor, né? Aqui não acontece essas coisas não, né? Em Ariquemes é tudo bem. Pessoal, aqui é tudo top. Mas por quê? Porque nós não estamos mais gerando nossos filhos, não estamos mais sentando com os nossos filhos, não estamos mais encaminhando os nossos filhos. Olha a palavra do Senhor, todos os dias senta na sala da tua casa e ensina a palavra para os teus filhos. Irmãos, sabe qual que foi a única nação que até hoje permaneceu firme naquilo que eles começaram? Israel. Sabe o que é lindo? Preste atenção nisso. Israel ficou 400 anos escravo, amém? Amém, queridos? Mas vocês lembram que a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor deles? E mandou o libertador? Quem lembra disso? 400 anos na terra de muitos deuses, eles permaneceram com um Deus só? Que igreja que eles iam? Igreja chamada casa. Era o pai que sentava na sala da casa e dizia, olha meu filho, deixa eu te explicar uma coisa.
Deixa eu te explicar a diferença que nós temos. Hoje, nós pegamos a nossa criança e dizemos: Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. Deixa eu te explicar um pouquinho. A Cuca, se você for ver, é um capeta. É chamado bicho-papão. Olha o que ele está dizendo: menino, dorme, porque senão os demônios vêm te pegar, porque nem teu pai nem tua mãe tem tempo para você. Então dorme. Sabe o que eles faziam? Eles sentavam com os filhos e falavam: meu filho, deixa eu te explicar um negócio. Isso aconteceu no tempo dos teus avós, dos teus bisavós. Um dia, tinha um exército inteiro atrás da gente. E o nosso Deus abriu o mar. E nós passamos com o pé enxuto. E o mar se fechou e destruiu todos os nossos inimigos. Meu filho, é nesse Deus que nós cremos. Diferente, né? De geração em geração, eles ouviam os feitos poderosos de Deus. De geração em geração, eles ouviam os feitos poderosos de Deus. Em geração, eles ouviam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. De geração em geração, transmitia as verdades dentro de casa. Por isso eles ficaram 400 anos, depois eles ficaram 70 anos, e mesmo assim, eles permaneceram com uma só fé. Desde esse tempo. E até hoje eles têm essa fé. Ah, mas eles não aceitaram Jesus. Irmão, às vezes eu fico pensando numa coisa. Às vezes a gente fala do judeu, ele tem que se converter. Querido, o judeu não se converte. O judeu se completa. Nós nos convertemos, porque nós tínhamos um monte de Deus, e nos convertemos ao Deus verdadeiro, amém? Eles seguem o Deus que nós seguimos, o Deus de Israel. A questão é que eles não completaram em Jesus Cristo, eles não têm a revelação que nós temos hoje como cristão. A revelação do caminho, da verdade, do Messias, do Deus que veio em carne, que eles estão esperando até hoje. Mas irmãos, eles ainda seguem a palavra que nós seguimos. O que eu quero dizer para você é que de geração em geração, esse povo doutrinou, esse povo colocou na cabeça, esse povo, eles discipularam as casas dele. Porque tinham homens que exerciam o domínio. Esses tempos eu estava falando um pouco sobre isso, preste atenção. 99% dos filhos de Islã vai ser Islã. 10% de filho de crente vai ser crente. É ou não é? Você sabia que o islamismo é a religião que mais cresce e eles não evangelizam? Eles não evangelizam. Olha para a história do islamismo. Eles não têm evangelização. Ele é simples. Eles entram como refugiado e vai fazer filho. Só isso. Só fazem filho. E todos os filhos nascem bem doutrinados. É a religião que está mais crescendo no mundo. E nós não ganhamos ninguém lá fora e perdemos da nossa casa. Nem os de casa estamos conseguindo levar para Jesus. Por quê? Porque não tem mais domínio. Não ensinamos os nossos filhos a obedecerem. Não ensinamos os nossos filhos a honrarem. Não ensinamos os nossos filhos a temerem a Deus. Não ensinamos aos nossos filhos a ter fé. Não ensinamos os nossos filhos a serem fiéis. Não ensinamos os nossos filhos os princípios básicos. Não ensinamos. E depois nós vamos olhar para Deus e dizer: Senhor, pega esse menino, Jesus. Dá um jeito nele. Está faltando domínio. Sabe por que temos homens fracos na igreja? Porque temos homens fracos dentro de casa. A igreja é só o reflexo de uma sociedade.
Entenderam aqui? Fala para o teu irmão, frutificar, multiplicar e ter domínio. Sabe, eu tenho um menino de 13 anos. E eu vi assim que, à medida do tempo, eu fui deixando as coisas meio ao léu. E esses dias eu vi o meu filho e falei, rapaz, se eu deixar assim eu vou perder meu filho. Para mim e para Jesus. E Jesus vai pegar de mim. E comecei a falar, filho, todo dia. A gente chegava da escola, sentava no sofá e assistia televisão. 13 anos de idade. Quem é do tempo que 13 anos já estava com 10 anos de carteira assinada? Falei, não é assim não. Você vai chegar em casa, chegou, você almoça, descansa um pouco, você vai para a igreja e vai ler Bíblia. Você vai ler Bíblia e vai escrever um capítulo de provérbio por dia, vai tocar violão, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Falei, rapaz, esse menino vai estourar comigo, né? Aí todo dia ele me ligava, pai, estou na igreja. Pai, estou na igreja. Pai, estou na igreja. E pegou um hábito. Chega em casa, faz as coisas dele, vai para a igreja. Vai ler. Vai escrever Bíblia. Vai tocar violão. Aprender alguma coisa. Aí esses dias ele falou, pai, eu queria comprar tanto uma coisa. Eu falei, não é assim não. Se você quiser, você vai trabalhar. Você vai ter que trabalhar. Aí ele começou, pai, então arruma um emprego para mim aí, pai. Eu fiz, um emprego aí, porque preciso trabalhar, né? Falei, beleza. Aí cheguei com o irmão, que ele tem uma empresa lá de sucata, né? Falei, cara, tem um menino querendo trabalhar, você deixa ele trabalhar? Deixo. Aí ele fica amassando as coisas lá, tirando uns trem, né? Falei, filho, você vai trabalhar. Porque tem como eu te dar as coisas, mas eu não quero te dar. Porque senão eu vou gerar uma geração totalmente folgada, que só vai falar, me dá. E essa geração depois vai chegar diante de Deus e dizer, Deus, me dá, você tem que me dar. Não é assim. E aí, lá eles pagam, né? Ele chegou, pagam por semana. Aí sexta-feira ele me ligou, pai, recebi meu primeiro salário. Falei, uau. E agora você vai pegar e vai tirar o dízimo. Não, beleza, pai, beleza. E aí você vai guardando para mim que eu vou comprar o que eu quero. Beleza, você vai comprar o que você quer. Aí você vai trabalhar. Sabe, nós temos que gerar essa geração já preocupada em edificar as coisas. Eu tenho visto uma geração que não está mais preocupada em gerar homens fracos, que não sabem o valor de edificar. E tenho ficado muito preocupado com as nossas casas. E isso tudo está em nós. Então, irmãos, mais uma vez eu vou dizer, uma das coisas que o Senhor tem para nós é dominar. Precisamos novamente nos posicionar e trazer domínio dentro de casa, dizer assim, não, isso aqui está errado. Esse princípio não pode ser assim. Ah, mas apóstolo, vai dar tanta briga dentro de casa, querido, deixa dar. Porque é melhor dar briga agora do que você perder tudo depois. Ah, apóstolo, ninguém vai aceitar, não interessa. Comece a colocar regras, comece a colocar limites. Irmãos, o que mais mata as pessoas é a ausência de limites. Comece a colocar limites, comece a colocar limite nas coisas. Por quê? Porque precisamos colocar o domínio do Senhor sobre todas as coisas. Essa é a nossa ordem. Porque o diabo não tem limite, porque nós não colocamos limite. Amém? Você é o limitador de todas as coisas, porque você coloca domínio. Prisão, você estabelece. Olha o que o Senhor diz: multiplica e sede fecundo,
Isso ele fala com a tua esposa. Amém? Parece que eu não vi amém, não. Agora, depois ele fala, domine, ele está falando da face da terra. Domine os animais, domine os peixes, domine as aves, domine todas as coisas, domine a terra. Sabe o que é interessante? Quando o diabo se apresenta para Jesus, ele diz assim: eu te dou tudo isso, porque foi me dado. Quem deu ao demônio isso? Deus? Adão. Não colocou limite. Deixou a esposa conversar com serpente. Vou falar isso de novo, querido, que se você não conversa com a tua esposa, se você não coloca limite na tua casa, você pode ter certeza que a tua esposa e os teus filhos vão conversar com a serpente. Entende aqui? Amém? Governo e limite faz parte daquilo que precisamos. Você pode ficar em pé? Nós começamos aqui a falar de algo. A Bíblia diz que o desejo da sua esposa será para o marido. O desejo da tua mulher será para o teu marido. E você a dominará. Eu quero entrar em duas coisas aqui. Uma, dentro das casas. Dois, a tua alma. Primeiro, dentro da tua casa. Se está tudo em desordem, porque você não está exercendo domínio. Porque você não está amando como Cristo amou. Mas você está pressionando como o diabo pressiona. Você está destruindo como o diabo destrói. Mas você não está fazendo o papel de Jesus para com você. Ele edifica. O amor dele é o amor que impulsiona e edifica. Segundo, é referente à tua alma. Às vezes nós estamos tão abatidos, tão tristes, tão decepcionados, que retrocedemos. Ficamos apáticos às situações e não nos envolvemos mais. Irmãos, o que eu entendo é,